Neemias, do capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Quero falar nessa tarde, compartilhar com vocês nessa tarde sobre mantenha o ânimo. Estava lendo uma meditação ontem e Deus falou muito ao meu coração. E quero compartilhar com vocês nessa tarde sobre essa meditação. Mantenha o ânimo. Capítulo 4 diz assim: Quando Sambalate soube que os judeus estavam reconstruindo as muralhas, ficou furioso e começou a caçoar de nós. Diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: O que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que, oferecendo sacrifícios, poderão acabar o trabalho em um dia? Será que dos montões de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Tobias, que era do país de Amon, estava com ele e disse: Que tipo de muralha eles poderão construir? Até mesmo uma raposa poderia derrubá-la. Verso 4. Ó nosso Deus, escuta como eles caçoam de nós. Faze que a zombaria caia sobre a cabeça deles mesmos. Que tudo que eles têm seja roubado e que eles sejam levados prisioneiros para uma terra estrangeira. Não perdoes o mal que eles fazem e não esqueças os seus pecados, pois insultaram a nós que estamos construindo. Então continuamos a reconstruir as muralhas, e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar. Grava essa palavra, porque o povo estava animado para trabalhar. 7. Sambalate e Tobias e os povos da Arábia, Amon e Asdod, ficaram muito zangados quando souberam que nós estávamos continuando o trabalho de reconstrução das muralhas de Jerusalém e que as suas brechas já estavam sendo fechadas. Aí se reuniram e combinaram que viriam juntos atacar Jerusalém e provocar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos homens para ficarem de vigia entre eles de dia e de noite. O povo de Judá cantava uma canção assim: Os carregadores já estão cansados e ainda há muito entulho para carregar. A construção dessa muralha, quando vamos terminar? Os nossos inimigos pensavam que nós não poderíamos vê-los, nem saberíamos o que estava acontecendo, até que eles já estivessem quase em cima de nós, nos matando e nos fazendo parar o trabalho. E várias vezes os judeus que moravam entre os nossos inimigos vieram nos avisar dos planos que eles estavam fazendo contra nós. Então eu armei o povo com espadas, lanças e arcos e flechas e os coloquei por grupos de famílias, atrás da muralha, em todos os lugares onde ela ainda não estava consertada. Eu vi que o povo estava preocupado e por isso disse a eles e às suas autoridades e aos seus oficiais: Não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem como Deus, o Senhor, é grande e terrível, e lutem pelos seus patrícios, pelos seus filhos, suas esposas e seus lares. Os nossos inimigos ficaram sabendo que nós havíamos descoberto o que eles estavam planejando e compreenderam que Deus havia atrapalhado os seus planos. Então todos nós voltamos para o nosso trabalho na reconstrução das muralhas. Daí em diante, metade dos homens trabalhava, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças, escudos, arcos e flechas e armaduras. E as autoridades deram todo o seu apoio às pessoas que estavam reconstruindo a muralha. Cada pessoa carregava materiais de construção numa das mãos e na outra carregava uma arma. E todos os que trabalhavam levavam uma espada na cintura.
O vigia que devia tocar a corneta para dar o alarme ficava perto de mim. E eu disse ao povo e aos seus oficiais e às suas autoridades: o trabalho é muito espalhado, e por isso nós ficamos muito longe uns dos outros nas muralhas. Se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. O nosso Deus lutará por nós. E assim todos os dias, desde o nascer do sol até a hora que as estrelas apareciam de noite, metade de nós trabalhava nas muralhas, enquanto os outros ficavam de guarda, armados com lanças. Nessa época, eu também disse aos encarregados do trabalho que eles e todos os seus ajudantes precisavam passar a noite em Jerusalém, para que assim nós pudéssemos trabalhar de dia e servir como vigias da cidade à noite. Nem eu, nem os meus companheiros, nem nenhum dos meus empregados ou guarda-costas tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. E todos nós estávamos sempre com as nossas armas nas mãos. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por essa tarde, por esse privilégio, ó Deus, de poder estar aqui reunido em seu nome, engrandecer a Ti. Que não seja eu, mas o Senhor através da minha vida, que dos meus lábios só saiam palavras que o Senhor deseja falar ao coração do seu povo nessa tarde. E que tudo seja feito para a honra e a glória do seu nome. Amém. Essa história de Neemias, se depois na sua casa você dá uma estudada, começa a ler desde o capítulo 1, lê o livro inteiro, é muito interessante. Neemias, ele era copeiro do rei da Pérsia. E quando ele soube que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas, ele se entristeceu e chorou. Isso relata lá no capítulo 1, que aí as pessoas chegam para dar notícia sobre a cidade dele e falam para ele que as muralhas estavam destruídas e que o povo estava ali daquele jeito, e ele começou a chorar. No capítulo 1, versículo 4 diz: quando ouvi isso, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada, e fiz a Deus uma oração. E aqui em diante relata a oração que ele fez. Neemias, ele desejou voltar para Jerusalém. Ele falou: não, eu preciso voltar lá para ajudar o meu povo a reconstruir as muralhas. Mas só que Neemias era copeiro do rei. Ele trabalhava. Se ele trabalhava, como que ele ia para Jerusalém reconstruir as muralhas? Então ele ia ter que pedir para o rei a liberação para poder ir. Mas só que antes dele pedir, no capítulo 1, ele ora. Neemias apenas ora. Aí depois ele vai lá e pede a liberação para o rei. No capítulo 2, ele consegue a liberação. E ele vai para Jerusalém reconstruir as muralhas. No capítulo 3, começa a reconstrução das muralhas. Depois os irmãos dão uma estudada ali na casa de vocês. Aqui eu estou só resumindo, que a história é bem longa. No capítulo 3, ele consegue ir começar a reconstruir. Então, primeiro, ele fica sabendo a notícia, se entristece, mas ora. Depois, pede para o rei a liberação, consegue a liberação e vai para Jerusalém. E depois, ele vai e começa a reconstrução das muralhas. E no capítulo 4, do qual nós lemos agora, os inimigos se levantam nesse trajeto. Começam a caçoar da cara deles. Como que eles vão conseguir construir? A cidade está toda destruída, a muralha está toda destruída. Como eles vão pegar tijolos novos? Começaram a caçoar. E ali Neemias faz uma outra oração. E mesmo assim, lá no versículo 6, fala que o povo estava animado para trabalhar, mesmo tendo o levante de seus inimigos. Mesmo tendo que ouvir o povo zombando deles, mesmo tendo que correr riscos, eles estavam animados para continuar o trabalho. E aqui, eles pegam e Neemias fala assim: olha, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos trabalhar dobrado. Então, com uma mão, você vai pegar o material para a construção. Imagina essa situação. E com a outra, você tem que segurar a espada. Nós vamos continuar reerguendo as muralhas, mas ao mesmo tempo, temos que estar preparados para a luta. Não podemos ser pegos desprevenidos.
Então imagina o que esse povo enfrentou para conseguir reerguer as muralhas de sua cidade. Para pensar. Com uma mão, você já tentou fazer algo assim? Com uma mão você... As mulheres, vou usar o exemplo das mulheres, né? Com uma mão você mexe o arroz, com a outra mão você está mexendo o brigadeiro já da sobremesa, né? Não é fácil. Agora imagina numa guerra que você tem que erguer as muralhas com uma mão e com a outra ainda guerrear para não morrer. É a sua vida que está em jogo. Eles passaram uma situação muito complicada, mas só que o povo estava animado. Olha a diferença. Mantenha o ânimo. E aqui nessa história eu quero tirar 3 lições. Tem muitas lições, muitas. E se lemos todo o livro de Neemias, vamos ver diversas lições durante toda essa história. Mas aqui eu quero citar nessa tarde 3 que tocaram o meu coração. A primeira lição que eu quero falar é que antes de falar com o rei, Neemias orou. O que Neemias faz? Essa atitude que ele teve de primeiro ir orar, ele está fazendo o quê? Deus, essa é a sua parte. Essa é a sua parte. Eu preciso dessa liberação. Eu preciso que o rei me deixe ir. Então ele orou. Quantas vezes nós não oramos mediante uma decisão a tomar? Muitas vezes, quando nós ficamos enfermos, antes de orar, a gente já vai no remédio, que está mais fácil. Mas o certo seria orar. Quantas vezes, quando precisei ir ao hospital, estava sentindo alguma dor, eu sempre orava: Deus, se o Senhor quiser me curar, o Senhor é Deus, o Senhor pode me curar. Mas se o Senhor não quiser me curar, se não tiver nos seus planos, o Senhor vai continuar sendo Deus na minha vida. Então prepare médicos que estejam animados para me atender. Médicos, enfermeiras, na triagem, que a gente passa pela triagem, depois para o médico, e ali eles vão, na triagem eles vão falar assim: você é amarelo, é as outras cores, e quando dá a cor normalmente, se eu não me engano é azul, a gente fica triste, né, que azul tem até de 8 horas de espera, né, dá até aquele desânimo. Aí você fica torcendo para ser amarelo, vermelho, para ir já direto ser atendido. Antes eu oro, eu falo: Deus, porque não é fácil depender do SUS também. Apesar que o convênio hoje em dia também está deixando a desejar um pouquinho, né? Mas eu oro: Deus, prepara uma boa enfermeira, que esteja disposta a me ouvir, que esteja disposta a me ajudar nessa dificuldade que eu estou passando. E se eu chegar lá, até lá o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar. E se o Senhor não quiser me curar, o Senhor vai preparar uma boa enfermeira e um bom médico. Mas só que muitas vezes também tomei atitude sem orar antes e levei na cabeça. Quando a gente toma uma atitude sem orar antes, tudo dá errado. Pode observar. Quando você ora, as coisas vão acontecendo. Muitas vezes vem um não de Deus. Vem um não de Deus, fala assim: não é o momento. Muitas vezes ficamos chateados. Mas por que? Começamos a questionar. O que está acontecendo? Estava dando tudo certo, de repente começou a dar tudo errado. Não é que está dando tudo errado. Deus está dando sinais que não é o momento, que não é a hora. E lá na frente você vai entender o porquê não foi o momento e não foi a hora. Porque Deus, Ele não tem a visão limitada como nós temos. A nossa visão é até aqui. Deus está olhando lá na frente já. Deus já sabe o que vai acontecer. Quando nós tomamos as decisões pela nossa própria força, sem orar antes, a gente está vendo só ali. Aí se Deus fala um não, a gente fica nervoso, fica frustrado. Aí Deus depois lá na frente fala assim: tá vendo? Eu queria te mostrar, mas você não quis me ouvir. E por muitas vezes tomar decisões sem orar antes, temos consequências que temos que levar para o resto da vida. Então, antes de fazer qualquer coisa, ore ao Senhor Jesus. Independente do que seja, independente do que for, ore ao Senhor Jesus. Põe na presença do Senhor, põe nas mãos do Senhor Jesus a sua necessidade, os seus problemas. Põe na mão do Senhor Jesus se você de repente vai comprar algo, ou se você não vai comprar, ou se você vai abrir um comércio, ou se você não vai abrir um comércio. Põe na presença do Senhor Jesus. Deus, realmente é isso que o Senhor quer para mim? E esteja atento, porque Deus mostra, Deus dá os sinais. Muitas vezes tem muitos jovens que nos procuram para pedir conselhos e a gente fala, a gente dá alguns conselhos e depois a gente orienta. Vamos orar.
Aí o jovem vem, olha, mas aconteceu isso. Nós comentamos, não é Deus falando um não. Só que jovem é muito afoito, né? Não, não é não, é para ser. Aí o jovem toma uma decisão, depois chega em nós, ai, não deu certo. Lembra lá atrás, quando eu comentei que talvez era um não de Deus e você falou que não era? Então nós temos que orar ao Senhor Jesus, porque decisões, depois nós vamos carregar as consequências para o resto da nossa vida. E Neemias nos deixa uma lição preciosa sobre isso. Ele orou antes. Ele foi lá e orou. Senhor, olha, está aqui. E ele faz a oração dele lá no capítulo 1. Depois que ele faz a oração, ele recebe a liberação. E aqui quando ele ora, ele está falando, Deus, estou deixando o Senhor fazer a sua parte. Aí a segunda lição que eu quero colocar nessa tarde é, ele colocou a mão na massa. Depois que ele orou, Deus fez a parte dele, colocou lá no coração do rei, pode liberar Neemias. Ele foi colocar a mão na massa, ele foi trabalhar. Aqui é a nossa parte. Primeiro, entra a parte de Deus. Senhor, estou colocando nas tuas mãos, o Senhor vai ter que agir. Preciso de uma porta de emprego? Estou levando o meu currículo, coloquei a mão na massa, fiz a minha parte. Pedi para Deus e depois eu fiz a minha parte. Porque não adianta a gente pegar e orar, Deus, é o seguinte, eu preciso de uma porta de emprego, preciso trabalhar. Chega segunda, meio-dia acordando. Deus, cadê o emprego? O telefone não tocou. Terça-feira, acorda mais cedo, mas não sai de casa. Quarta-feira, quinta-feira, Deus, mas cadê o emprego? Se você não for levar o seu currículo, não vai ter como alguém adivinhar que você está precisando de emprego. Deus vai fazer a parte dele? Deus vai fazer a parte dele. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. É igual estudar para a prova. Quando eu estava na faculdade, era muito engraçado, que às vezes eu deixava para estudar na última hora. E eu orava, e Deus me ajuda. Deus, falava assim para mim, não, eu te ajudo. Eu vou te ajudar a lembrar o que você estudou. Eu falei, não, Deus, tem que ajudar a lembrar até que eu não estudei. Ele falou assim, então não tem como. Você não fez a sua parte. O que você estudou, eu vou te ajudar a lembrar. Mas se você não fizer a sua parte, não tem como. Então, primeira lição, devemos orar, colocar na presença do Senhor. Segundo, pôr a mão na massa, fazer a nossa parte, tomar atitude. Temos que tomar atitude. E Neemias tomou atitude, reuniu o povo e começaram a reconstruir as muralhas. E terceiro e último ponto, mesmo diante os levantes dos inimigos, eles manteram o ânimo. Mesmo diante das dificuldades, eles não desanimaram. Será que nós somos assim como eles? Nós oramos, colocamos perante o Senhor, colocamos a mão na massa, na primeira dificuldade, deixa para lá, não é para ser. Quantas coisas você desistiu de fazer, parou de fazer porque desanimou no meio do caminho? E era para ter dado tudo certo. Para pensar. Quantas vezes? Mas aconteceu tal coisa. Mas os inimigos começaram a se levantar. Tudo bem, com uma mão você trabalha e com a outra você luta, mas você não desiste. Mantenha o ânimo. E é nesse terceiro ponto que eu quero deixar, que eu quero dar uma ênfase. Precisamos manter o ânimo. O povo estava animado para trabalhar, mesmo com os inimigos levantando contra eles. Não podemos desistir. Se você orou, Deus confirmou, recebeu a liberação, meus irmãos, não tem por que desistir. Mas eu fiquei doente, mas não sei o que. Deus vai continuar te dando graça e forças para você ir até o fim nessa jornada. Não tem por que parar. Não pare, não desista. Com uma mão você trabalha e com a outra você guerreia. E tem uma da parte do versículo que fala, é Deus que vai lutar por nós. Aqui no versículo 20, diz assim, eles estavam achando que estavam muito longe um do outro, então eles falaram, se vocês ouvirem a corneta tocando o alarme, reúnam-se em volta de mim. Ponto. O nosso Deus lutará por nós. Não é com a nossa própria força, é Deus quem luta por nós.
Nós temos um Deus que é maravilhoso e muitas vezes limitamos o nosso Deus. Colocamos o nosso Deus dentro de uma caixinha e falamos: Deus, haja apenas dentro dessa caixinha. Só que o nosso Deus não cabe dentro de uma caixinha, porque Ele é maravilhoso, Ele é grandioso, Ele é poderoso e não podemos duvidar do poder dEle. É Ele quem guerreia por nós. Nós devemos fazer apenas a nossa parte, colocar na presença dEle, receber a liberação, colocar a mão na massa e deixar Ele agir e manter o ânimo. As dificuldades estão vindo, eu mantenho o ânimo. Deus está lutando por mim, eu vou vencer, eu vou chegar até o fim, eu não vou desistir. Quero ler algo para vocês, que é exatamente sobre essa meditação que eu comentei com vocês. Ele diz assim, ó: você já ficou desanimado alguma vez na sua vida? Responda aí para você. No meio de tanta corrupção, da violência, do desemprego, inflação alta e falta de dinheiro, quem é que não fica desanimado? Até mesmo para o otimista mais entusiasta é difícil manter o bom ânimo. Para manter o ânimo nas situações desanimadoras da vida, precisamos de uma dose sobrenatural da graça de Deus. O profeta Isaías escreveu na iminência da invasão do território de Israel pelo exército da Síria o seguinte: Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Isso está escrito em Isaías 12:2. Israel, o povo escolhido de Deus, foi a certa altura deportado para a Babilônia como punição por sua infidelidade. Quando voltou deste cativeiro, tinha 2 grandes desafios: restaurar os muros da cidade e reconstruir o templo do Deus vivo em Jerusalém. A leitura de hoje comenta sobre essa situação. O trabalho de reconstrução era árduo e, além disso, sofreu oposição de inimigos, de modo que os israelitas precisaram defender-se, conforme relata a leitura bíblica. No entanto, eles não se deixaram levar pelo desânimo por causa das adversidades. Reconheceram que estavam trabalhando por uma boa causa e, por isso, trataram de tocar a obra, mesmo armados e debaixo da pressão do iminente ataque dos inimigos. A situação daqueles israelitas talvez já fosse mais difícil do que qualquer uma que cada um de nós enfrenta hoje. Mas mesmo que tudo ainda piore, temos a promessa de Jesus em sua situação mais extrema, pouco antes de ser crucificado. Tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. É com isso que podemos contar. Tenham ânimo, eu venci o mundo. Contando com a graça e a proteção de Deus, podemos manter o bom ânimo. Jesus, ele deixou vários exemplos para nós. Vários exemplos. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mantenha o ânimo. Não desista, não pare no meio do caminho por causa da primeira dificuldade que aparecer. Ah, mas está ficando cada vez mais difícil. Sim, está ficando cada vez mais difícil, mas é Deus quem luta por nós. E não vamos desanimar. Como diz no começo dessa meditação, com a inflação alta, tanta violência, tanta coisa, tem como manter o ânimo? Tem sim, nós temos um Deus todo-poderoso, que é a nossa esperança. Ele nos dá o ânimo, Ele fala: não, continue, prossiga, sou eu que luto por vocês e não é vocês. Em breve eu voltarei para buscá-los. Em breve tudo isso vai passar, apenas façam a parte de vocês. Ore, apenas ore e põe a mão na massa, trabalha. Quantas vezes paramos no meio do caminho também, até mesmo no ministério. Ah, mas ficou difícil. Não desista. Se Deus te colocou nele, permaneça nele, vai até o fim. Não pare na metade do caminho porque apareceu a primeira adversidade. Deus é contigo. Se Deus te deu um sonho, continue a sonhar.
Se Ele colocou isso no seu coração queima e Ele já confirmou para você, então lute por esse sonho, não pare no meio do caminho por causa da primeira adversidade. Quantos sonhos nós temos dentro de gavetas? Quantos sonhos enterrados, sonhos que pararam no meio do caminho, que desanimaram por causa de um comentário, por causa de pessoas, por causa de situações. Não desista, não pare, mantenha o ânimo e prossiga. Com uma mão você trabalha e com a outra você luta e vai chegando até o fim. E quando chegar no fim você vai falar: obrigada, Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou pode prosseguir, não tenha medo. Se Ele falou pare, então pare. Mas se Ele falou prossiga, então prossiga. Não enterre os seus sonhos dentro de uma gaveta, não deixe lá, porque o Senhor, Ele tem algo precioso para você. Mas para isso nós precisamos, primeiro, colocar na mão dEle, porque só Ele sabe a hora, o momento exato. Só Ele pode ter o controle de toda a situação. Segundo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Se o seu sonho é voltar a estudar, faça a sua inscrição. Se o seu sonho é abrir alguma empresa, põe na presença do Senhor e faça. Põe a mão na massa, corre atrás, busque isso. E terceiro, mantenha o ânimo, mesmo diante da adversidade. Que Deus é quem luta por você. Deus, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar. Quero repetir esse versículo de Isaías 12:22. Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Tenha confiança no Senhor Jesus. Confie somente nele. Só Ele pode realizar os desejos do seu coração. Se coloque de pé. Somente Deus. Se a gente olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor, nós vamos parar. Se a gente começar a observar, se a gente começar a analisar, nós não vamos prosseguir. Se ficarmos olhando as dificuldades, nós não vamos conseguir. Nós vamos parar, nós vamos paralisar. Mas Deus fala: não olhe as circunstâncias, olhe para mim. Porque eu sou o seu guia, eu sou a sua salvação. Confia em mim. Que nessa tarde você possa resgatar sonhos e orar e falar: Deus, se esse sonho está no seu coração, então que continue queimando no meu, e eu vou começar a fazer a minha parte, e vou manter o bom ânimo, e eu creio que as coisas vão dar certo. Se de repente você tem uma empresa e ela está passando por dificuldade, e essa empresa é promessa do Senhor na sua vida, então creia, não desista dela, permaneça nela, que vai dar certo, creia nisso. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, se pararmos para olhar, Senhor, para as circunstâncias, para as dificuldades da vida, vamos desistir no primeiro obstáculo que aparecer, ó Deus. Mas o nosso socorro vem do Senhor. Mas a nossa salvação vem do Senhor. O Senhor é a nossa esperança, Deus. Que venhamos aprender com Neemias, Senhor Jesus. Que venhamos aprender a colocar todas as situações primeiramente em Tuas mãos, ó Deus. Que aí o Senhor vai fazer a sua parte. E que depois venhamos colocar, Senhor Jesus, a mão no trabalho. Que venhamos fazer a nossa parte. E que venhamos manter o bom ânimo. Orar sempre a Ti, que o Senhor que venhamos permanecer, Senhor, animados em Ti no trabalho. Não importa no que for, Senhor Jesus, se é dentro da igreja, se é fora, se é em casa, se é no serviço, mas que venhamos permanecer animados, ó Deus, para trabalhar para Ti, ó Senhor Jesus. Que não venhamos abrir mão da nossa família, que não venhamos abrir mão de relacionamentos, que não venhamos abrir mão de sonhos que o Senhor colocou em nosso coração, que não venhamos desistir na primeira dificuldade, ó Deus, que venhamos fazer como esse povo fez, com uma mão trabalhando e com a outra lutando até o fim. E no final dessa história, eles conseguiram reconstruir o muro.
porque o Senhor esteve com eles lutando, ó Deus. E que nós venhamos, Senhor, lutar todos os dias da nossa vida, que não venhamos desistir, nem desanimar, que venhamos permanecer em Ti, ó Deus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor Jesus. Amém. Você recebe essa palavra para o seu coração? Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Juliana. Deus abençoe sua casa, que você possa levar essa palavra para o seu coração. Primeiro, coloque nas mãos de Deus, ore a Deus, peça a direção de Deus. E segundo, haja. Vamos agradecer o Senhor. Pai, queremos te agradecer neste momento por essa palavra que foi ministrada em nossos corações, Senhor. Que o Senhor Deus continue abençoando o teu povo, continue abençoando, meu Deus, a tua igreja, e que a graça de Deus, Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nossos corações, hoje e para todo sempre. Que você diga amém e amém. Deus abençoe e cumprimenta a pessoa do seu lado.